Ok, gente, hoje o desafio é nada mais do que retratar o padroeiro de Volta Redonda. Então, uma das coisas principais que a gente deve fazer é observar principalmente as formas, né, o ângulo e como você vai fazer. A técnica que eu vou usar continua com grafite, porque essa é a proposta, e tentar passar o máximo da fidelidade das coisas, em termos de volume, luz, sombra. Então, a construção do desenho é muito importante. Quando você faz a construção de um trabalho, você precisa entender de perspectiva, ponto de fuga, é muito importante. E também o estilo de traço que você vai usar. Quando o traço é muito grosso, fica aquela coisa marcante, que é o meu caso. Eu gosto de dar aquele contraste bem forte no traço, que marca, certo? E o volume você usa um outro lápis de um grão macio, certo? Que dá uma textura muito boa, com o papel canson que a gente está usando, ok? Então, principalmente, você tem que focar muito nas escalas, nas formas geométricas e também no volume, luz e sombra, tá ok? Nós vamos começar o esboço desse trabalho para marcar o local, distância. Então eu começo com a cabeça aqui do Santo Antônio, bem suave, justamente para não marcar, e deixa a mão bem solta, somente para você fazer a parte a gente chama de RAF, né? O esboço, colocar um esboço bem com lápis. Aqui eu estou usando um 4H, ele é bem leve, bem suave, de um grão duro, certo? Um grafite bem duro, justamente para não marcar a folha. O importante disso é você fazer o desenho mais preciso possível, correto? E outra coisa também, uma dica bem valiosa, quanto menos preocupação você tem no princípio do desenho, com a fidelidade, mais você desenvolve o teu traço e também você desenvolve a sua habilidade, correto? Quando você fica preocupado com um detalhe, você trava, porque às vezes você não vai conseguir fazer igual aquilo que você quer fazer e você acaba travando no desenho, né? Então o importante disso é você ter confiança, estudar bastante as formas, que é muito importante, luz e sombra, é muito bacana. E proporção, a proporção é muito importante também. Não esquecer que é somente uma representação, né? Não é o real, né? Primeiro eu estou fazendo as marcas, né? Do olho. E se vocês prestarem atenção, é muito em cima de forma geométrica. É lógico que com o tempo você vai desenhando e a sua preocupação de fazer o certo, quanto mais você rabiscar, mais você vai executar um desenho com mais habilidade, com mais perfeição. Costumo dizer que a habilidade vem com treino. Tudo na vida, né? Se você pratica, você fica bom naquilo que você faz. Toda pessoa pode desenhar? Pode. É difícil? Tudo na vida é difícil, nada é fácil. Depois que você aprende, aí fica fácil.
Então, aí aqui eu ainda continuo fazendo o esboço, correto? E a preocupação agora é depois de finalizar o desenho. Aí fica fácil. Outra coisa muito importante, para quem desenha, é muito importante você usar o espaço, né, de uma forma bem agradável, para não ficar um desenho desequilibrado. Tem as áreas positivas, né, que são as áreas construídas, e as áreas negativas. Quando você usa isso em equilíbrio, você consegue ver as formas, principalmente as formas geométricas, todas em desenho, né? Você consegue enxergar. E toda essa construção tem uma divisão. Na fotografia costuma também se dizer chamado regra dos terços. Tem também a regra de Fibonacci, que você usa para você construir. Então é muito, muito importante você estudar o desenho antes de você vir para o papel, para você não ter dificuldade ao executar aquilo que você quer executar. Agora vamos tentando aqui representar as flores, né? Ela está meio desfocada, não, está meio não, ela está toda desfocada. Conhecimento também é muito importante, como? Quando você vai desenhar uma garrafa ou uma flor, uma planta, é muito importante você ter o conhecimento também de o que aquela planta representa, como que ela é construída, a textura que existe dentro dela, como que ela as linhas que são presentes. É muito importante se preocupar também com esses detalhes, para quando você for representar, você procurar chegar um pouco próximo daquilo que é a realidade. É difícil, com muito estudo vocês vão conseguir chegar lá. Outra coisa também que é muito importante é você ver, quando você for fazer um desenho, que você estiver copiando esse desenho, para você memorizar, você tem que estudar os espaços e você prestar atenção aonde está o começo e aonde está o fim. E a escala e a proporção, a distância, para vocês não errarem, entendeu? Então você coloca a distância, mais ou menos você marca, certo? Para você mostrar esse desenho aqui de uma forma mais precisa. Pegar uma folhinha, outra coisa muito boa e muito importante também é quando você for desenhar, para não sujar, fazer o acabamento, você corta um pedaço de folha e coloca em cima do papel. Não pode arrastar porque senão mancha. Todo cuidado é pouco. Pronto. O esboço está feito. Agora eu venho para arte final. Tá vendo o tamanho da ponta? As pessoas me perguntam por que uma ponta tão grande desse jeito? É justamente para eu ter facilidade na hora da construção do desenho, na hora de finalizar o desenho. Colocar sombra, entendeu? Para me fazer detalhe. Então eu tenho a facilidade de flexibilidade para mexer o lápis. Então eu posso tanto colocar ele deitado como ele em pé. Se eu preciso de um traço bem fininho, eu ponho ele em pé e faço. Se eu preciso ele deitado um pouquinho mais grosso, eu deito ele e fico na facilidade. Quando você vai preencher o desenho com sombra, geralmente as pessoas dão aquele risco, bastante risco. Por que não fica uniforme? Justamente por causa disso. Se você deita o lápis e você faz esse tipo de exercício aqui, ó,
fica mais fácil do que assim, ó. Aqui eu tô riscando. E assim, ó, fica bem mais uniforme. Lembrando que tem que ser muito suave, ok? Não esqueça disso. Desenho não pode apertar o lápis. Senão marca o papel, estraga um papel caríssimo e você perde seu cliente também. Ah, todo mundo perguntou, Magela, como é que você começa a ter desenho? Pelo começo. De algum lugar eu tenho que começar. Ah, mas o que você faz para você? É justamente o estudo do espaço. A medição é muito importante. Existe uma técnica que você coloca o desenho perto e você faz assim, ó. E você pega a distância, pega a proporção certinha do desenho, certo? Quando você vai fazer em escala, você dobra essa proporção. Se essa te deu isso daqui, ó, você dobra, ok? Aí você não vai ter erro nenhum. Então, agora está na hora da finalização do desenho. Então eu tenho que ter a preocupação, justamente o cuidado para não errar, certo? E não ter pressa, né, gente? Lembrando que eu estou fazendo a finalização no próprio desenho. O certo é você ter uma mesa de luz, você fazer toda a construção, aí você pega aquele desenho, coloca em cima da mesa de luz, refaz ele, certo? E você dá continuidade à sua arte. Hoje em dia tem o digital, né, que é o computador, que é uma coisa que eu gosto muito, tenho estudado bastante para poder fazer, mas ó, complicado, tá? É muito difícil. Dominar a técnica não é fácil, não. Ó, até aqui eu venho, por quê? Porque eu vou dar continuidade ao desenho. Se eu fizer a arte final aqui, quando eu vier para cá, provavelmente eu vou borrar esse desenho. Isso não pode acontecer. Temos que ter preocupação na hora de fazer a arte final do desenho, ok? Como eu não tenho uma cesta aqui para me estudar a textura dela, então fica complicado. Por isso que quando você tem que ter um banco de imagem, quando você for desenhar, você tem que fazer a pesquisa, você tem que procurar referências, certo? Se eu quero desenhar uma borracha, eu tenho que entender como é que funciona essa borracha. Então agora eu estou indo aqui para finalizar aqui o menino, né? Tá no colo aqui. Como representar a parte do cabelo? É só você fazer bolinhas que não sejam acabadas. Quando você faz rosto, você tem que estudar bastante anatomia. Se você quer pegar a parte do rosto, anatomia, em cima dessa escultura que foi fotografada, aqui a gente foge um pouco da anatomia. O que preciso para desenhar? Tempo, estudo, dedicação. Tudo na vida tem que ter persistência.
Os riscos dão movimento ao desenho, né? Conforme você vai riscando com a mão bem solta, você vai preenchendo as áreas escuras, as áreas da sombra para dar o volume. Outra parte que é muito importante também é quando você vai desenhar, você manter o estilo de traço que você está desenhando do começo ao fim. Prontinho. Espero que gostem. Agora eu vou mostrar para vocês. Vou só finalizar aqui. É mal de desenhista. Assina primeiro para depois eu terminar. Ok.